fazer uma pergunta a você. O maior desafio, qual é o maior desafio dos discípulos dos dias de hoje para com Deus? Qual é o maior desafio, igreja? Qual é o maior desafio de cada um? Eu vou falar de nós, né? Dos discípulos. Qual é o desafio de todos os discípulos, aqueles que são servos do Senhor, dos dias de hoje para com o seu Senhor? Qual é o maior desafio, igreja? Essa é uma pergunta que talvez você não saiba responder, mas você vai obter essa resposta hoje, amém? Eu tenho certeza que se você compreender essa mensagem, você vai sair daqui com outro entendimento, porque isso é o motivo essa pergunta que fiz, também é um motivo pelo qual muitas pessoas estão vivendo em meio a conflitos, estão vivendo em meio a problemas, elas não estão vivendo em paz, elas não estão bem, elas não estão felizes, elas estão desesperadas, elas estão cheias de tantas aflições, por conta exatamente dessa pergunta que foi feita. É esse grande desafio de muito, falando de discípulos, tá, gente? Embora que outras pessoas também passam por esse mesmo processo, e às vezes sem saber o que fazer diante dos seus desafios. Porém, os discípulos vivem isso aqui. Eles não conseguem entender, eles não conseguem compreender, estão vivendo aí diante desse desafio, que eu digo que todo discípulo tem esse desafio para com o seu Senhor, porque não consegue compreender. Nós vamos aprender algo muito importante hoje, tá bom? Vamos aqui para a mensagem, em nome do Senhor Jesus. Lembrando que essa parábola é a terceira parábola dentre essas três. Tudo fala de perdas, né? Pessoas, como no caso da dracma perdida, da ovelha perdida. E essa parábola aqui é do filho pródigo, que também se encontra, ou que a Bíblia vai dizer que também se perdeu. Essa é uma sequência de três parábolas. Essas três parábolas são sequência dos ensinamentos do Senhor Jesus, mas tudo tem a ver com um propósito importantíssimo. Falando dessa parábola do filho pródigo, que já foi pregada ou mencionada outras vezes, fala de algo muito importante, gente, para a gente entender. No final da parábola envolve perdão, envolve amor, envolve de alguma forma a compaixão do pai para com o filho, que apesar de ter perdido tudo, ali a gente vai conseguir encontrar essa base dentro da parábola. Mas hoje eu quero falar com essa base bíblica, quero falar de algo diferente hoje com você, tá bom? Vamos ler para a gente entender? Diz assim, ó, versículo 11, tá? Lucas 15, versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: o que foi que ele disse? Que me cabe. Olha o que ele fala ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, o que ele faz? Tudo que era seu, o que ele faz, gente? Partiu. Olha o detalhe da palavra: partiu. Para onde? Para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, de qualquer jeito. E aqui a gente fala essa palavra dissolutamente dentro da parábola. Ele estava ali envolvido a prostituição, bebedice, por aí vai, dissolutamente, de uma forma que trouxe muita desonra, não só para o seu pai, mas também para a sua própria vida. Versículo 14: depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar o que, gente? Necessidade. Então ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar o que, gente? Porcos. Ali, olha o detalhe, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha o cenário. Olha aqui para mim, por favor. Olha o cenário. Sabemos que isso aqui não é uma história, é uma parábola. Na verdade não é uma história real, é sério o que eu queria dizer, mas é uma parábola. Jesus, quando ele mencionava uma parábola, ele tinha um objetivo dentro dessa parábola. E a gente aqui tem inúmeras lições dentro dessa parábola. Mas falando da história da parábola,
A Bíblia já começa a dizer que aqui esse homem ele tinha quantos filhos? 2 filhos. Esse homem, ao que se vê, que ele era um homem de uma boa. O filho mais moço, ele vem ao pai e diz: pai, eu quero aquilo que me cabe, aquilo que pertence a mim por ser seu filho, que me pertence eu quero, porque eu quero viver agora, em outras palavras, a minha vida. Estou contando a parábola, já você vai entender. Então aqui dentro desse ponto a gente percebe-se quando esse filho ele pede parte da herança. Depois que ele pede, o pai ele ali permite, o pai não retruca, o pai simplesmente ele concede, dá parte da herança daquele filho. Depois de alguns dias ele pega tudo que tem, ele parte uma terra distante, como muitos jovens nos dias de hoje, sem discernimento, sem compreensão, insensatos, muitas vezes fazem nos dias de hoje. E o final é que esse jovem ele gasta tudo que o pai lhe tinha dado, toda a herança de seu pai ele gasta com prostituição, até o ponto que ele não tem mais nada. Sobre aquela terra chega fome, chega um momento difícil e ele começa a passar necessidade. Estou falando da história bíblica, ele passa necessidade e ali ele não se vê mais de alguma forma com todo aquele recurso. E ele vai pedir ajuda, até que um cidadão oferece trabalho, envia ele ao seu campo, ele vai trabalhar. E o detalhe, gente, aqui é que o verso 16 desejava. Alguns pregadores falam que ele comia comida dos porcos, mas a Bíblia não menciona isso, tá? A gente não pode forçar o que a Bíblia não diz. A Bíblia fala que ele desejava comer a comida dos porcos. E o final do versículo 16 é que ninguém dava nada para ele. O versículo 16 deixa claro isso. Ninguém dava nada, mesmo ele desejando. Por que ele desejava comer a comida dos porcos? Porque nele havia fome. Havia fome. E agora ele vai passar o pior dos piores momentos. Mas eu faço novamente a pergunta, igreja: qual é o maior desafio do discípulo? O maior desafio dos discípulos dos dias de hoje para com Deus é ser dependente. Porque quando nós crescemos, quando você cresce, quando você desenvolve, porque você é inteligente, preste atenção, você é inteligente, até uma criança desenvolve muito rápido essa base chamada inteligência. Aqui, esse mais moço, ele estava vivendo na casa do pai, vivendo ruim, gente. E ele mesmo conclui dizendo: os trabalhadores do meu pai, a gente já vai ver aqui isso aqui, tá? No versículo seguinte, eles vivem melhor do que eu. Ele via que o pai, até com os seus servos, ele tratava bem. Imagine com um filho. E dentro da parábola, muitos pregadores, porque isso aqui é uma parábola, Jesus estava falando a respeito disso, porque quem faz esse papel dentro do pai da parábola é o próprio Senhor Jesus. Então é essa comparação que Jesus estava falando, que ele é o pai da parábola para com as pessoas do dia de hoje. Elas chegam do jeito que elas muitas vezes chegam, como esse filho, ferido, sujo, sem roupa, sem herança que um dia recebeu do Senhor, sem aquele brilho, fedendo, sem vida, com a cabeça lá embaixo. E o pai vai e abraça. Não é assim que Jesus faz conosco? É assim que ele faz. Dentro da parábola foi o que ocorreu. Porém, gente, esse filho, ele tinha do melhor. Ele vivia num lugar muito aconchegante. Era uma casa feliz, era um lar abençoado. Ele tinha tudo, igreja. Mas o que ele faz? Ele quer agora, ou ele quis viver a sua autodependência. Eu quero o que é meu. Pai, hoje eu vou fazer algo com o Senhor. Até que o Senhor me sustentou, o Senhor sempre me concedeu. Tudo que eu tenho veio do Senhor para com a minha vida. Mas hoje eu quero a minha herança, eu vou construir a minha vida. Eu não sei aonde, mas eu quero viver minha autodependência, gente. Aí é onde começam os conflitos. Se você olhar de Gênesis a Apocalipse, preste atenção. Todas as pessoas que foram guiadas por Deus, elas foram felizes. Mas em todos os momentos, principalmente os filhos de Israel, que
que se desviavam daquilo que Deus havia direcionado, o que acontecia com essas pessoas? Sofriam consequências. Toda vez que Deus direcionava e elas eram obedientes à voz de Deus, elas, por mais que passassem dificuldade, Deus sempre honrava. Mas a todo momento que eles decidiam fazer do seu jeito, da sua forma, viver a sua autodependência, a sua autossuficiência, infelizmente essas pessoas, elas se deparavam com tristeza, com luto, com dor, com frustração, com decepção, com conflitos, como muitos dos que estão dentro da igreja estão vivendo. Por que a igreja está com conflito? Por que a igreja está entristecida? Por que a igreja ela não consegue viver em paz? Porque ela tem dificuldade de depender. Principalmente os jovens. Eu quero completar a maioridade porque eu não aguento mais viver aqui dentro. Eu quero como um filho pródigo. Eu quero alugar um quartinho, eu quero trabalhar, eu não quero ver mais minha mãe me cobrando, meu pai me cobrando, não quero saber mais disso. E lá na frente eles vão se deparar muitas vezes debaixo de muito suor, de muita luta, que não foi boa a escolha que ele fez ou que eles fizeram. Os conflitos nascem onde eu quero me tornar autodependente. É lógico que você pode ter de alguma forma se levantar, fazer, e eu estou dando um exemplo desse lado do filho que às vezes quer sair da casa dos seus pais, mas eu estou trazendo aqui para você o maior dos exemplos. Muitas pessoas querem sair debaixo dessa orientação de Deus. Muitas pessoas que enfrentam os conflitos e os piores conflitos em sua vida, sem saber o que fazer daquilo que elas estão passando, é porque elas não conseguem confiar, depender de Deus. Se ela está passando por um momento difícil, Deus disse: o caminho é esse, mas não quero sentir o que eu estou sentindo. Ela quer voltar, ou ela quer trilhar outros ares, fazer outra escolha que não é de Deus, ela sempre vai se deparar com mais frustração, decepção e conflitos. Porque com Deus é assim, por mais que luta que você passe, quando você depende dele lá do outro lado, você começa a perceber que aquele caminho foi a melhor direção de Deus para a sua vida. Mesmo que o choro dure a noite inteira, mas debaixo da dependência, a alegria pela manhã ela é certa. Amém, gente? O conflito nasce quando eu quero ser autodependente ou autossuficiente. Eu não posso fazer isso com Deus. O autodependente, assim como o autossuficiente, pessoas que muitas vezes elas sabem que precisam de ajuda, mas por ser autossuficiente, elas estão em busca, dizendo que ela consegue sozinha fazer o que muitas das vezes ela vai ter que precisar de quem? De Deus, para ajudar, para direcionar, para mostrar que ela está errada, que o orgulho está errado, que o pecado que está dentro do coração está errado. E isso, gente, é tão precioso ser dependente de Deus. É viver debaixo de uma cobertura. Não que você não vai ter atitude, vai ter atitude. Um homem e uma mulher de Deus é um homem e uma mulher de atitude, mas toda atitude que esse homem ou mulher vai tomar sempre será por debaixo da direção de Deus. Viver na dependência de Deus não é deixar Deus fazer tudo, não, mas é seguir sempre buscando a orientação do Senhor, do nosso Criador. E esse filho, ele vai se encontrar agora desejando a comida dos porcos, de tanta fome, de tanta dor e sofrimento, porque um dia ele decidiu fazer o quê? Partir para uma outra terra distante. Deixou de viver na dependência daquele pai para viver sobre a sua dependência. Ele descobriu quão difícil é fazer a escolha por si só. Quão difícil é, às vezes, até a orientação dos nossos pais. Papai, mamãe, eu estou pretendendo fazer isso, o que o senhor acha, o que a senhora acha? Eles vão lhe orientar o melhor. Muitas vezes a gente quer fazer as nossas escolhas e muitas vezes elas são erradas, e a orientação do pai faz toda a diferença. Faz ou não faz? Imagine a de Deus, que sabe mais do que os nossos pais, mais do que o homem. Imagine a orientação de Deus. Mas o bom dessa parábola é que ele vai cair em si. Olha só, versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão
com fartura. Olha só. E eu aqui morro de quê, gente? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E o que ele vai fazer? Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, fez o que? O abraçou e o beijou. Versículo 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-me depressa, olha o detalhe da palavra, a melhor roupa. Filho despido, sem roupa, sem uma boa veste, sujo. Vestiu, põe-lhe o que, gente? No dedo e sandália nos pés. Então ele dá novas vestes, um anel novo e uma sandália nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava de que forma? E o que aconteceu com ele? Estava perdido, e o que aconteceu com ele? Foi achado. Olha aqui, gente, presta atenção. O filho chega de volta à casa de seu pai. De que forma? Descalço, sujo e sem um anel. Infeliz, para finalizar. Imaginando, eu acho que acreditando das coisas. Tanto que ele diz: Pai, eu não sou digno, porque eu desonrei o Senhor, perdi tudo que o Senhor me deu. O pai, ele abraça, ele acolhe e diz para os seus servos trazer uma roupa nova, trazer uma sandália nova e pôr um anel no dedo. Matou um novilho cevado, comeram e se alegraram, porque aquele filho estava perdido, foi achado, estava morto e agora ele vive. Sabe o que isso significa, gente? Sabe que dentro desse ponto isso aqui significa? Aquele filho aprendeu uma coisa e nós precisamos aprender: nunca, jamais permita que seu coração se torne de que forma? Autodependente. Fuja disso. O servo de Deus é servo porque depende de Deus. A mulher de Deus é mulher de Deus porque depende. O homem é de Deus porque depende de Deus.